Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um novo assunto que se chama fotossíntese. Para quem já estudou as aulas anteriores sobre respiração celular, creio que não vai ter tanta dificuldade nesse assunto, porque como eu disse, respiração celular é um tema complexo que tem várias reações, mas aqui na fotossíntese nós também vamos ter várias reações. Então, esse tema de fotossíntese não é aquele tema, não é aquele conteúdo que vocês estudaram no nono ano, com aquela reação simples. Não, aqui nós vamos estudar de uma forma mais aprofundada, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar minha caneta aqui para explicar para vocês. O que é o processo de fotossíntese? Primeiro vamos ver o conceito. Fotossíntese significa produção de moléculas orgânicas na presença da luz. O que seria essa molécula orgânica? Qual que é o alimento das plantas, por exemplo? Seria, no caso, a glicose. Então, glicose aqui nessa reação é essa molécula aqui, ó, C6H12O6. Por que eu posso dizer que essa é uma molécula orgânica? Porque como nós já estudamos, o que é uma molécula orgânica? É aquela que tem necessariamente carbono e hidrogênio. E se a gente olhar a fórmula da molécula de glicose, nós temos aqui 6 carbonos e 12 hidrogênios. Então, a gente pode dizer que a molécula de glicose é uma molécula orgânica. Então, as plantas, assim como as algas e as cianobactérias, que daqui a pouquinho eu vou mostrar uma foto, esses seres eles fazem fotossíntese, ou seja, acontece toda essa reação que eu vou explicar daqui a pouquinho para a produção de moléculas orgânicas, como a glicose, é a principal, C6H12O6. Como esse processo de fotossíntese ele é realizado? Então vamos lá. O que a planta precisa para o processo de fotossíntese? Primeira coisa é o CO2, também chamado de gás carbônico, e temos um outro nome também, dióxido de carbono. Ok? Então, são esses nomes aí para o CO2. Então, vamos usar como exemplo uma planta. Uma planta está no ambiente e o que ela precisa ter primeiro? É o gás carbônico. De onde a planta tira esse gás carbônico? Da atmosfera, né? Que é o gás carbônico. Então, a planta, ela faz a fixação desse CO2, desse gás carbônico, e utiliza água. De onde que vem a água para o processo de fotossíntese? Se a planta tem raiz, porque há plantas que não possuem, certo? Se a planta tem raiz, ela retira a água do solo. E também precisa da luz, ok? Então, 3 coisas básicas para o processo de fotossíntese acontecer. CO2, que é retirado da atmosfera, e a água, que é retirada do solo. E também tem o auxílio da luz. Então, com esses 3 elementos, a planta consegue produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, que é um composto orgânico. Bom, a partir desse objetivo, por que eu digo objetivo? Porque o objetivo da planta é produzir o seu próprio alimento. Só que como resultado disso, ela acaba produzindo oxigênio. Olha a expressão que eu utilizei, acaba produzindo, é uma consequência. É como se a planta, ela fosse, entre aspas, egoísta. Por quê? Porque ela quer produzir o seu próprio alimento e liberou o oxigênio por liberar. Esse oxigênio, ele vai para fora da planta, né? Só que é utilizado por todos nós, pelos animais que precisam do oxigênio, certo? Então, para nós, o oxigênio é essencial. E para a planta, o oxigênio foi liberado como uma consequência, entenderam? E aí, no final do processo, a gente tem um pouco de liberação de água. Então, o que a gente aprendeu aqui a partir dessa reação?
que a planta, ou a alga, ou a cianobactéria, que são algas azuis, elas fazem fotossíntese e precisam de 3 elementos básicos. Primeiro, CO2, gás carbônico, água e precisa também da luz. Qual que é o objetivo principal desses seres? Produção de matéria orgânica, glicose. Por que a glicose é considerada matéria orgânica? Porque ela tem carbono e hidrogênio na sua composição. E qual que é a consequência? Não é nem o objetivo desses seres, mas acaba produzindo o oxigênio, que é utilizado por todos nós. Então percebam que é um conjunto que acontece, né? Que um depende do outro, tudo bem? Aí tem gente que me pergunta: professor, e esse CO2, né? De onde que vem? Por que ele está na atmosfera? De forma natural, nós podemos dizer que esse CO2, ele sai da nossa respiração, não é isso? Então, o oxigênio que nós utilizamos para a gente poder fazer a nossa inspiração, para nós respirarmos, o oxigênio vem das plantas, das algas, dos seres que fazem fotossíntese, porque eles liberam oxigênio para o meio e nós utilizamos para a nossa respiração. E nós expiramos o CO2, que são utilizados por esses seres que fazem fotossíntese para eles produzirem a sua matéria orgânica. Então percebam que é algo global, né? Algo sistemático, que um precisa do outro para a gente sobreviver. E aqui eu trouxe uma frase bem interessante, aqui entre aspas: todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos. O que isso quer dizer? Que todo mundo que faz fotossíntese, todos os seres que fazem fotossíntese, eles são autotróficos, ou seja, eles conseguem produzir o próprio alimento, que é a glicose. Mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes. Olhem esse gráfico aqui, esse esquema. Dentro dos seres autotróficos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, nós temos 2 tipos de seres, 2 tipos de formas de produzir o próprio alimento. O primeiro dele nós já sabemos e é o mais comum, que é o processo de fotossíntese. Só que nós temos um outro aqui que nós não vamos estudar nessa aula, vamos estudar em outra oportunidade, que são seres que fazem quimiossíntese. Então são 2 formas de um ser vivo ser autotrófico, de ele produzir o seu próprio alimento, só que de formas diferentes. Nesse próximo slide eu trouxe para vocês aqui, como eu disse, que é trazer uma foto dos seres que fazem fotossíntese. Então, primeiro são as plantas, o mais comum, que todos sabem. Segundo exemplo, nós temos as algas. E o terceiro exemplo são as cianobactérias, que são algas azuis, são seres procariontes, são seres bem parecidos com as bactérias, tá? Mas eles conseguem fazer o processo de fotossíntese. Pessoal, nesse slide eu trouxe para vocês um gráfico mostrando para vocês aqui como a planta consegue fazer fotossíntese, mas eu quero focar aqui no tipo de luz que ela utiliza. Por exemplo, vamos supor que você tenha 3 opções de luz, de cor de luz, para incidir numa planta. Você tem a cor verde, uma luz verde, você tem a luz azul e tem também a luz vermelha. Se fosse para escolher, qual luz você escolheria para incidir na planta, para ela fazer o processo de fotossíntese? Eu vou fazer essa pergunta de forma inversa. Qual você não deve escolher? A cor verde. Por quê? De acordo com esse gráfico aqui, essa linha está mostrando 2 picos que chegam no topo do processo de fotossíntese. Em quais luzes você consegue enxergar o maior pico na taxa de fotossíntese? Nós temos aqui o primeiro pico, na região mais alta, na luz azul.
na luz azul, e temos um segundo pico aqui na taxa de fotossíntese na cor vermelha. O que isso quer dizer? Que nas luzes, com as luzes azul e vermelha, a planta consegue fazer mais fotossíntese, produzir mais matéria orgânica, fazer mais glicose. Já na luz verde, percebam que nessa região aqui, ó, na luz verde, a taxa de fotossíntese é bem baixinha. Pessoal, eu vou explicar um conceito aqui de física, mas que vocês vão conseguir aplicar nesse gráfico aqui. A planta, as folhas da planta são verdes por quê? Vamos lá. Por que a gente consegue ver as cores? Vou pegar como exemplo aqui a garrafinha de água. Por que eu consigo enxergar a cor azul? Porque esse material, ele absorve todas as outras cores, mas reflete qual cor? Azul. Por isso que nós conseguimos enxergar. Tudo bem? No caso da planta, o que acontece? Nós enxergamos as folhas na cor verde, certo? O que isso quer dizer? Que ela absorve as outras cores, como por exemplo o azul e vermelho, e reflete a cor verde. Por isso que nós conseguimos enxergar. Então, se a planta reflete a luz verde, quer dizer que ela não absorve, ela só reflete. Tudo bem? Então, por isso que essas luzes aqui, azul e vermelho, conseguem produzir altas taxas de fotossíntese, ok? Tudo bem? Então, vamos continuar. Aqui nós temos um esquema, nós pegamos aqui, eu peguei uma imagem de uma folha, peguei um tecido da folha, peguei uma célula vegetal. Percebam, por que eu sei que é uma célula vegetal? Porque nós temos aqui a parede celular, tá vendo? Essa estrutura meio quadrada, que dá maior rigidez à célula. Nós temos aqui o vacúolo, que é uma organela que armazena água. E nós temos também uma organela muito importante, que faz parte da nossa aula, que se chama cloroplasto. Então, o foco da nossa aula aqui é o cloroplasto. Uma observação. Célula vegetal, as plantas possuem mitocôndria? Sim ou não? Sim. Tem aluno que pensa que a planta não tem mitocôndria, que é só a célula animal. Não, a célula vegetal tem as duas organelas, porque as plantas também fazem respiração celular. Tudo bem? Então, aqui nós temos a mitocôndria para a planta fazer a respiração celular e nós temos o cloroplasto. Pegando esse cloroplasto aqui e dando um zoom nele, nós precisamos aqui entender algumas estruturas. Então, vamos lá. Eu peguei o cloroplasto, parti ele ao meio e aqui dentro nós podemos observar várias moedinhas. Percebam aqui, ó, várias moedinhas em verde aqui, ó, são bolinhas verdes. Qual o nome dessas estruturas? Elas se chamam tilacoide. Então, cada bolinha dessa aqui, cada moedinha dessa dentro do cloroplasto se chama tilacoide ou tilacoides. São vários tilacoides. Qual que é a etapa da fotossíntese que acontece aqui nos tilacoides? Anote aí no seu caderno. Nos tilacoides acontece a fase clara da fotossíntese. Então, nos tilacoides acontece a fase clara. O que é a fase clara? É uma fase que precisa diretamente da luz, que depende da luz de forma direta. Daqui a pouquinho eu vou explicar com mais detalhes. Então, tilacoide fase clara precisa de luz de forma direta, ok? Percebam aqui nós temos os tilacoides, né? Agora, nesse espaço, onde não tem tilacoide, tá vendo aqui nesse espaço? Esse espaço aqui se chama estroma. Estroma.
Nesse espaço, estroma, acontece a fase escura da fotossíntese. Então, anotem aí no seu caderno. No estroma, que é o espaço dentro do cloroplasto, é a fase onde acontece é o local onde acontece a fase escura da fotossíntese. Coloquem aí uma observação. O nome é fase escura, mas não quer dizer que acontece à noite. Tudo bem? É uma fase que acontece indiretamente da luz. Uma fase que necessita da luz de forma indireta. Tudo bem? Então, o que acontece basicamente aqui? A fase clara produz vários componentes e aí esses componentes eles vão ser utilizados na fase escura, ok? Outra observação, outra característica desse cloroplasto é que essa organela tem duas membranas, da mesma forma que as mitocôndrias também têm. Então, anotem aí. Nós temos duas membranas aqui no cloroplasto, a membrana externa e temos aqui a membrana interna. Então, o cloroplasto ele é constituído por quais partes? Primeira coisa, duas membranas, uma membrana externa e uma interna. Nós temos as moedinhas, que são chamadas de tilacoides, que é onde acontece a fase clara, que depende diretamente da luz. E temos o espaço ali dentro do cloroplasto, que é chamado de estroma, que é ali que acontece a fase escura e que é uma etapa que acontece que não precisa da luz diretamente, mas utiliza de forma indireta. Depois que eu explicar com mais detalhes, vocês vão entender por que dessa necessidade indireta da luz, ok? E não quer dizer que acontece à noite. Então, gravem isso. E aqui mais uma informação, o conjunto de tilacoides, o conjunto de moedinhas ali dentro do cloroplasto, o conjunto é chamado de grânum ou grano. Então, isso aqui que eu precisava que vocês decorassem porque é muito importante. Aqui a gente já entra um pouquinho mais nas reações, prestem bastante atenção. Aqui eu trouxe uma visão global do processo. Então, aqui eu trouxe a equação básica, gás carbônico mais água, e aí a planta, a alga ou a cianobactéria consegue produzir glicose e, como consequência, tem a produção de oxigênio. Então, a planta joga o oxigênio para a atmosfera. E também nós temos a produção de água. Aqui nós temos o cloroplasto. Essas moedinhas aqui são os tilacoides. O conjunto de tilacoides se chama grânum. E no espaço, aqui eles representaram o espaço, que é chamado de estroma. Aqui no estroma acontece a fase escura, que depende indiretamente da luz. Então, por isso que eles colocaram a imagem de um sol aqui, ó, incidindo diretamente no tilacoide, porque é aqui que vai acontecer a fase clara. Então, vamos lá. Pessoal, o que acontece basicamente na fase clara, que depende diretamente da luz? O que acontece na fase clara? Tá vendo essa água aqui, essa molécula de água? Essa água, ela vai ser quebrada e a partir dessa quebra de água, nós vamos ter a liberação de oxigênio. Aí tem gente que pergunta assim, ué, professora, mas na reação que está em cima, primeiro tem o CO2. Concordo com você, na reação sim, mas o que acontece dentro da planta acontece de uma forma diferente. Então, cuidado! O que acontece primeiro aqui? É a entrada de CO2? Não. O que acontece primeiro? Ó, o que acontece primeiro? Primeiro acontece a quebra da água e liberação de quê? Do oxigênio. Tudo bem?
Então, a partir da quebra da molécula de água, a planta libera o oxigênio para nós conseguirmos fazer a nossa respiração. Professora, e o CO2? Em que fase o CO2 participa? O CO2 ele vai participar da fase escura. Então, olha o CO2 aqui, ó. O CO2, gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, ele vai participar da fase escura, naquele espaço que tem ali dentro do cloroplasto, que é chamado de estroma. Então, o CO2 ele só vai entrar na fase escura. Uma questão que cai e muita gente erra. Quem nunca prestou atenção nesse assunto, alunos que não estudaram de forma aprofundada e que erram. Porque geralmente o aluno estuda só a reação e vai para uma prova, né? E como eu falo aqui, prova que eu digo é uma prova que você vai fazer futuramente, para vocês não esquecerem, não errarem. Vamos lá. Se a questão te perguntar o seguinte, esse oxigênio aqui, que é liberado para o meio externo e que a gente utiliza para nossa respiração, ele sai de onde? Ele sai do CO2 ou sai da molécula de água? Aí o aluno que não estudou de forma aprofundada vai pensar o seguinte, claro que vai sair do CO2, porque eu tô vendo aqui, professor, ó, carbono, oxigênio, é esse oxigênio aqui. Errou, não é. Porque esse oxigênio aqui, que a planta libera para fora para nós respirarmos, esse oxigênio ele vem da quebra da água, ele não vem do CO2. Tudo bem? Então, aqui a gente pode ver claramente. Aqui na fase clara, o primeiro composto que é utilizado é a água, que vem do solo, a planta absorve pelas suas raízes. A planta faz a quebra da molécula de água e libera o oxigênio para nós respirarmos. E o CO2, ele só vai participar da fase escura. Ok? Tudo bem até aqui? Professora, esse ciclo aí que eu estou olhando é chamado de ciclo de Calvin. O que é isso? Ciclo de Calvin são várias reações que eu vou explicar na próxima aula, que faz parte lá da fase escura. Então, o ciclo de Calvin é o mesmo que fase escura. É um ciclo, são várias reações que dependem indiretamente da luz. Por que eu digo isso? Vamos lá. Na fase clara, vocês aprenderam comigo que acontece a quebra da água e a liberação de oxigênio, certo? Ok. Só que ao mesmo momento que isso vai acontecendo, que a água vai sendo quebrada e o oxigênio vai sendo liberado para fora, duas coisas vão ser produzidas na fase clara. Quais são elas? Nós temos duas coisas aqui, ó. ATP e NADPH. Tudo bem? Então, o que é produzido? Quais compostos são produzidos na fase clara? Duas coisas, ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH são produzidos na fase clara, só que eles vão ser utilizados lá na fase escura. Tudo bem? Então, a fase escura vai fazer o quê? Vai pegar o que foi produzido na fase clara, fazer diversas reações e conseguir produzir a glicose. É isso que vai acontecer. Então, resumindo, fase clara, nós temos a quebra da água, produção de oxigênio para fora, e além disso, nós vamos ter a produção de ATP e NADPH. Esses dois, ATP e NADPH, vão ser utilizados lá no ciclo de Calvin na fase escura. E aí, gente, o que acontece? Quando esse ATP e esse NADPH forem levados lá para a fase escura, esse CO2 vai entrar no ciclo, no ciclo de Calvin lá na fase escura e vai conseguir produzir as moléculas orgânicas que a planta precisa. Tudo bem, gente? Então, na próxima aula a gente continua. Antes, eu queria trazer uma questão para vocês. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas. A etapa fotoquímica, ou fase clara,
Então, nós temos aqui fase clara, que acontece nos tilacoides, e temos a fase escura, que acontece no estroma. A fase clara, ela também é chamada de fase fotoquímica. Tudo bem? Então, fase clara ou fase fotoquímica, anote aí no seu caderno. E a fase escura também pode ser chamada de fase química. Na primeira fase, que é na fase clara, não ocorre. Então, como que a prova pode te cobrar isso? Ou eu posso te cobrar? Letra A. Na fase clara tem produção de ATP? Sim ou não? Sim, lembra que eu falei que na fase clara tem a produção de duas coisas e essas duas coisas vão ser utilizadas lá na fase escura? Então, tem produção de ATP na fase clara. Tem produção de NADPH na fase clara? Sim, são aquelas duas coisas, ATP e NADPH, que vão ser utilizados na fase escura. Tem produção de oxigênio na fase clara? Tem, professora, sabe por quê? Porque eu lembro de você falando que a partir da quebra da água tem a produção de oxigênio. Então, é aqui que vai ter o oxigênio sendo liberado. Professora, fotólise da água? O que é fotólise da água? Lise significa quebra. Quebra da água na presença da luz. Na fase clara, eu tenho quebra da água na presença da luz? Sim. Tudo bem? Por que na presença da luz? Porque nós estamos falando de fase clara, que precisa diretamente da luz. Então, fotólise da água é a quebra da água na presença da luz. Então, isso acontece na fase clara. E a última, redução do CO2. CO2 acontece na fase escura, lá no ciclo de Calvin. Então, a resposta é a letra E. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa introdução e nas próximas aulas nós vamos aprofundar bastante esse conteúdo. Então, aguardo vocês na próxima aula e bons estudos!